Sabe tudo aquilo que você não teve permissão para ser? Permissão sua ou do outro? Aquilo que te disseram que era indesejável, inaceitável, que você reprimiu, escondeu, negou, jogou lá pro porão do inconsciente, tá oculto, escondido. Então, Jung chamou isso de sombra. E a sombra, ela não é nossa inimiga. Faz parte dela todo aquele impulso, aquelas vontades, aqueles desejos ocultos que a gente não tem coragem de falar em voz alta. Só que, na minha opinião, na minha percepção, só quem conhece a própria sombra é capaz de conhecer o próprio limite. Porque quando a gente não sabe olhar para aquilo que a gente tem, que de algum modo a gente acha que é errado, como que você vai conhecer a amplitude das capacidades que você tem de dar o limite para o outro ou para si mesmo? Eu mesmo passei dos meus limites muitas vezes. Eu cresci ouvindo que eu era dorminhoca. Eu adoro dormir, dormir é tão bom. E eu me tornei uma adulta funcional, achando que eu tinha que fazer, que eu tinha que ser, que eu tinha que ser hiper ativa. E eu ultrapassei os meus limites muitas vezes, não só o físico, como o emocional e mental também. Porque eu escondi que eu gosto de dormir, em certo ponto aí da minha vida. Hoje em dia não, eu adoro dormir. E isso é só um exemplo prático, bem básico, porque são inúmeros exemplos aqui que nós temos como sombra, né? A raiva mesmo, né? Você não admitir que você tem a capacidade de sentir raiva pelo outro. Aí você vai reprimindo essa raiva e uma hora ela explode. Por quê? Porque isso é energia. A energia fica guardada dentro do inconsciente. A energia pulsa, ela quer dar vazão, ela quer sair. Então ela se manifesta de alguma maneira, em algum momento. E quando você não conhece o seu limite, ela pode sair no impulso. E aí quando você vê, foi. E essa energia fica ocupando espaço, né? E quando a gente olha, acolhe, integra, a gente tem uma capacidade de chegar à nossa totalidade e ir construindo uma malha energética, um tecido psíquico da nossa alma mesmo. Isso molda a nossa matriz de base de comportamento. Porque a gente conhece aquilo que a gente é capaz de fazer, de sentir, de pensar. Então a gente, quando se conhece, quando a gente conhece a amplitude das nossas capacidades, às vezes a gente se assusta, né? Porque o nosso mundo interior, ele é tão real e influente quanto o mundo exterior. Um tá interligado com o outro, um tá sempre pulsando, trocando informação, atraindo experiências de acordo com aquilo que está pairando aqui no campo eletromagnético. Tudo que você pensa, sente, fantasia, tá ficando aqui, ó, como forma de energia na nossa aura expandida, né? Nós temos um campo que pulsa na nossa volta, né? Elétrons, energia vibrando. E a gente atrai situações, às vezes, repetitivas, padrões, daquilo que a gente não quis olhar, que a gente reprimiu, para a gente poder olhar para aquilo. Porque o que você não está olhando dentro, o externo está te mostrando para que você passe por aquela experiência. Se manifesta nos sonhos também, se manifesta como projeção nos outros, né? Tudo aquilo que a gente olha no outro e julga, se a gente está reconhecendo aquela frequência, é porque em maior ou menor grau, de alguma forma, ela está em nós. Né? Ela pode estar reprimida, oculta, escondida. E a gente não olhou para aquilo. Tá, Deia, e aí? Mas o que eu faço com esse monte de informação que você me trouxe? Eu vou passar duas técnicas que eu acho muito interessantes para você conhecer, olhar para esse lado sombra, porque quando você conhece, pode sair até um dom daí. Pode sair uma força criativa, né? Da sua maior sombra pode sair um grande projeto. O primeiro é a escrita criativa, escrita terapêutica. Eu sou muito fã. É você sentar e escrever tudo que vem na mente. Principalmente nos momentos onde você passa por alguma coisa e as emoções, as sensações, os sentimentos e as ideias vêm.
e você já quer reprimir aquilo que veio. Né? Senta e escreve tudo que está vindo sem julgar, sem colocar julgamento, auto-julgamento. Escreve o que vai vindo e assim você vai se conhecendo. E a meditação também. E aqui, quando eu falo em meditação, é só estado de presença, gente. É respirar, silenciar e prestar atenção no que está correndo aqui dentro do mental. O que está passando por aqui? Quais sensações? Quais ideias? O que eu estou sentindo? Aconteceu tal situação comigo, como que eu reagi? Como que eu me senti? Eu sei nomear? Eu não sei nomear? Que sensação é essa? O que é isso? E se eu não sei nomear, tudo bem. Tenta prestar atenção no corpo, como que o corpo está reagindo? Escreve num papel como que o corpo está reagindo. Ou só olha, observa como espectador dessa emoção, dessa sensação e desse sentimento. Não se misture com ela. Só observe e olhe. Porque quando a emoção, quando a gente deixa ela fluir, ela passa. É igual uma água de um rio. A gente não represa, não reprime aquilo e aquilo não fica rodando, ocupando espaço para depois não explodir de uma hora para outra. Porque fica pulsando. Tudo que a gente vai guardando dentro pulsa e uma hora explode, somatiza no externo, né? Então, escrever no papel ou observar os próprios pensamentos são excelentes técnicas saudáveis da gente conhecer a nossa própria sombra. E hoje era isso. E eu sou você, aqui desse lado, vendo a vida sobre outra perspectiva. Um grande beijo.